Vamos agora abrir a palavra de Deus em Joel. Daniel, Oséias, Joel. Na quarta-feira eu impliquei com Daniel, mas é Joel, capítulo 3, capítulo 3. Quem tem acompanhado, eu tenho dito que Joel é um profeta classificado como profeta menor, porque o livro é pequeno, não é? E ele profetizou há possivelmente 800 anos antes de Cristo. E a profecia de Joel dizia respeito ao povo de Israel. O povo de Israel estava, como sempre fazia, se rebelando contra Deus e se voltando para ídolos pagãos. E Deus levanta o profeta Joel para dizer o seguinte: olha, essa rebeldia de vocês, essa rebelião, vai trazer miséria para vocês, vai trazer escassez, vai trazer doença, vai trazer seca, vai trazer pobreza, vai trazer fome. O profeta diz isso no capítulo 1, nós vimos a este respeito. O Senhor mesmo diz que um exército de pragas, de gafanhotos, se levantaria contra a nação de Israel. Aí no capítulo 2, o profeta conclama o povo a se arrepender e a se voltar para Deus e diz: se vocês se voltarem para o Senhor, Deus será misericordioso, Ele vai repreender o devorador. Vocês estão entendendo como vale a pena a gente ser fiel a Deus? Deus adverte primeiro dizendo: se você for infiel, você vai pagar um preço muito alto. Mas se você se arrepender, se voltasse para Deus, Deus vai anular esse decreto e Ele vai fazer com que haja prosperidade, haja bênção, haja saúde na tua vida, na tua família, na igreja, em qualquer situação, porque o profeta Joel, mesmo tendo profetizado há tanto tempo antes do nascimento de Cristo, ele profetizou para aquele tempo. No capítulo 2, na parte final, ele profetiza a respeito da vinda do Espírito Santo, porque ele diz assim no final: e acontecerá naqueles dias em que nós seríamos batizados pelo Espírito Santo. E isso de fato foi concretizado no dia de Pentecostes, e à noite eu vou falar um pouco mais a este respeito. Mas ele profetiza também a respeito da volta de Cristo. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia que muitos têm de dizer assim: até Malaquias é Velho Testamento, o Velho Testamento morreu, nós estamos debaixo agora de um Novo Testamento, de uma nova aliança. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque há muitas profecias no Velho Testamento que são para os nossos dias e para os dias da vinda de Cristo. A gente tem que entender que alguns aspectos da lei pereceram. Costumes, festas, regras, pereceu. Mas há muita coisa no Velho Testamento que ainda é para os nossos dias e para os dias da vinda de Cristo. Por isso eu quero me deter aqui em algumas partes deste capítulo, que ele é meio complexo, há algumas coisas enigmáticas aqui, porque ele está falando para o povo naquele contexto. No capítulo 3, então, vamos a ele, verso 1. Sim, naqueles dias,
E naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgareis por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Isto aqui é de uma profundidade tremenda. Primeiro, esclarecendo para você que Joel foi um profeta do reino do sul, onde estava a tribo de Judá. Depois do governo de Salomão, o rei Salomão, o reino foi dividido. E o reino era composto de 12 tribos. 10 tribos formaram o reino do norte. 2 tribos formaram o reino do sul. Então havia um rei no norte, havia um rei no sul. E no sul estava a tribo de Judá. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá, um dos filhos de Jacó, não é, que teve o seu nome mudado para Israel. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. O reino do norte foi para aquela região de Samaria. Então Samaria se tornou a capital do reino do norte. Jerusalém, a capital do reino do sul. Por esta razão, ele está dizendo, sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, a capital. Jerusalém é também chamado de Sião. Sião, então quando a Bíblia fala em Sião, está falando em Jerusalém, mas fala também da Sião prometida, que será a nova Jerusalém, que de Deus vai descer do céu para a terra. É importante a gente entender isso. Por isso, você já ouviu falar em sionismo? O que é sionismo? É exatamente com base nesse texto que diz que os judeus foram espalhados pelos 4 cantos da terra, e eles então começaram a desejar voltar para Jerusalém. Isso é chamado de sionismo, que vem de Sião. Os judeus espalhados pelos 4 cantos da terra desejaram voltar para Sião, sionismo. E isto necessário se faz a gente apresentar um pano de fundo, ou seja, uma história de como isto aconteceu. Quando Jesus vem e eles mostram o templo para ele, o que Jesus diz? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isto acontece nos anos 70 do primeiro século. Nos anos 70, os judeus que estavam debaixo do domínio do Império Romano, eles tomam a iniciativa de se rebelar contra o Império Romano. E o Império Romano, então, massacra os judeus nos anos 70. E praticamente destrói tudo, destrói o templo. Por isso, a profecia de Jesus, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado, porque foi promovido em Israel
uma devastação, incêndio, destruição de tudo e destruição do templo. Os romanos queriam aniquilar o povo judeu. E aí acontece o que está escrito lá em Atos, no capítulo 8, verso 1. O povo foi disperso, os judeus foram dispersos para os quatro pontos do mundo. Uma dispersão que a Bíblia chama de diáspora. Atos 8:1 vai dizer: os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, praticamente, os judeus perderam a sua terra. E eu sei que história não interessa para todo mundo, né? A gente quer ver aqui pulinho, né? Dar um frio na coluna e arrepiar, mas o povo de Deus precisa conhecer sobre a história do povo de Deus. Precisa conhecer. Por isso é importante você prestar bastante atenção e às vezes até anotar no teu celular. Porque o que acontece? Nos anos 70, então, a terra arrasada, o povo é espalhado pelos quatro cantos da terra, por isso a gente tem judeu para tudo quanto é lado. Eu acho que eu sou meio judeu. Não é por ser preso em dinheiro, não, que só lembro de judeu para dizer que é seguro de dinheiro. E o povo não sabe nem a história, porque o judeu não é preso a dinheiro, o judeu é rico. E sabe por que o judeu é rico? Porque a igreja chamada cristã, na época, que era a igreja católica, pregava contra o dinheiro. E até igrejas evangélicas, durante muito tempo, achou que ter dinheiro era pecado. Então, condenava os seguidores da igreja a ter dinheiro, mas o dinheiro todo era dado para a igreja. Por isso a igreja católica é muito rica. Mas o povo, ter dinheiro era pecado. O judeu não. O judeu que tinha as promessas de bênção, de prosperidade na Bíblia, dadas por Deus, o povo judeu, pelo contrário, começou a acumular bens, se tornou um povo muito rico, dono de banco, donos de terra, donos de tudo em todo o mundo. Por essa razão que o judeu é rico, não é porque ele é pão duro. Entende? Mas o que acontece, fiz só um parênteses, o povo foi espalhado pelos quatro cantos da terra, e aí, em todo lugar que estava, fazia suas orações virado para Jerusalém, em todo canto. Quando eu digo que eu acho que eu sou um pouco judeu, porque a minha avó é alemã, a minha avó se chama Guilhermina, faleceu, né? Guilhermina Kaiser. Kaiser é até nome de uma cervejaria alemã, Kaiser. Então, eu estou dizendo isso porque os judeus da Alemanha sofreram a maior perseguição no século XIX, depois da Primeira Guerra Mundial, quando Hitler cometeu aquele genocídio. Nós conhecemos a história do Holocausto. E os judeus da Alemanha também foram espalhados por todo canto. Há judeu em tudo quanto é canto, no Brasil e na Argentina, principalmente, em muitos lugares do mundo. Só que a Inglaterra, com os países que venceram a guerra, os despojos sempre são distribuídos para os vencedores. E a Inglaterra passou a dominar toda aquela parte, como até hoje domina as Ilhas Malvinas, que está na Argentina, e muitos outros países que fazem parte da Inglaterra. E os ingleses tinham feito um acordo
que se vencessem, juntamente com os Estados Unidos, França e etc., daria direito aos judeus de retomarem a sua terra. A Inglaterra passou a ter direito em toda aquela região de Israel, pertencia à Inglaterra. E a ONU concordou com esse acordo. A ONU, primeiramente, se chamava Liga das Nações e depois passou a se chamar ONU, Organização das Nações Unidas. Só que tinha que fazer o seguinte: a terra teria que ser dividida entre judeus, árabes, porque os árabes continuaram dominando aquela parte. Os judeus foram expulsos, mas os árabes que estavam lá, muçulmanos, continuaram naquela região. De tal maneira que você vai a Jerusalém hoje, quem não conhece, fica um tanto chocado, porque no lugar do Templo de Salomão foi erguida uma grande mesquita dos muçulmanos. E ninguém pode entrar naquela mesquita a não ser os árabes. Nem judeus podem entrar, e está dentro de Jerusalém. Jerusalém se tornou então terra dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos. Por isso a capital de Jerusalém, a capital de Israel não é Jerusalém, é Tel Aviv. Porque Jerusalém é tido como terra internacional. Mas acontece que depois da Primeira Guerra aconteceu o sionismo, os judeus começam a voltar para Israel, a ONU então reconhece a nação de Israel, em 1948, 14 de maio exatamente, de 1948, porém, aqueles árabes que estão lá, que muita gente não sabe, não é o que significa árabe, muçulmano, Palestina, todo mundo acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Porque o nome Palestina foi dado a toda a nação de Israel depois do massacre que eles fizeram. Os romanos passaram a chamar toda a nação de Israel, toda a terra de Palestina, que é um nome pejorativo. É o nome de um povo. O gigante Golias pertencia a que povo? Hein? Não, gente. Isso. Filisteus é o mesmo nome de Palestina. Então eles deram o nome a toda a terra como terra dos filisteus. É isso que significa Palestina. Aí o povo judeu volta para Israel, volta para Jerusalém, mas uma parte é designada para os árabes, outra parte para a Jordânia, outra parte para os judeus. De tal maneira que aquela região que os árabes permaneceram, continuou sendo chamada de Palestina. Aquela área, Belém, você vai em Belém, que é a terra que Jesus nasceu, está do lado da Palestina. Porque o povo judeu retomou a nação de Israel. E esse nome de Palestina passou a ser designado só àqueles árabes que ficaram naquela região, que muitos ouvem falar na faixa de Gaza, que é a região que eles ficaram. Só que um ano depois que os judeus estavam lá na sua terra, os árabes se uniram com as nações em voltas para tentar destruir os judeus. E mais uma vez os judeus venceram. Depois vem a chamada Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, novamente o Egito, às vezes as pessoas não sabem disso, o Egito fica na África. O Egito fica na África. E o Egito faz divisa com Israel.
De tal maneira que você vai, por exemplo, subir no Monte Sinai, muita gente acha que está em Israel, está no Egito, porque faz divisa. E na Guerra dos 6 Dias, tanto egípcios, quanto Jordânia, quanto os árabes todos se uniram para tentar destruir Israel novamente. A inteligência de Israel descobriu antes e em 6 dias venceu todos os povos à volta e tomou toda aquela região, Cisjordânia, Monte Sinai, Canal de Suez, tudo aquilo foi tomado pelo povo de Israel. Porque vejam que coisa tremenda. Eu falei sobre isso, quem viu minha live sexta-feira pôde acompanhar o que eu falei a esse respeito, os conflitos entre Israel e palestinos. Irmãos, Israel é no tamanho de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil. Israel é lugar de deserto, maior parte é deserto, areia, sol causticante, chove pouco. Israel não tem petróleo. E dentre todos os países árabes à volta, Israel é a maior potência que existe. Seja em riqueza, seja em poderio militar, seja em tecnologia. Você usa o Waze aí, né, no seu celular para ver onde você vai, né? Descoberta de Israel. País desse tamaninho, com mais de 11 prêmios Nobel da Paz. Uma capacidade. Tem alguma coisa de especial ou não tem? Tem que ter. Esse povo espalhado pelos 4 cantos da terra, vem para a sua terra, constitui um dos exércitos mais poderosos do mundo. Israel hoje é um dos países que mais exporta hortifruti, porque a agricultura de Israel é tremenda. A água do mar salgada eles transformam em água doce para beber. Eu creio que a mão de Deus está com aquele povo. E estou falando isso tudo por causa do profeta Joel, aqui 800 anos antes. Eles voltam, os árabes entram em acordo com a Rússia, a antiga União Soviética, para se voltar contra a nação de Israel. Mas como os americanos apoiam Israel, porque Israel é que trouxe essa cultura que nós temos hoje, judaico-cristã. Lembram-se da Guerra Fria? Alguém se lembra? Guerra Fria tem tudo a ver com isto, porque Estados Unidos e União Soviética estavam prestes a entrar num conflito que seria a Terceira Guerra Mundial, por causa deste aspecto. E então Estados Unidos e Israel fazem um acordo para Israel devolver algumas terras que tinham sido tomadas, a Cisjordânia, o Monte Sinai. E o Egito reconheceria Israel como uma nação. E isso aconteceu. E como há muitos que são assim transigentes, né, radicais, mataram o presidente do Egito por esta razão. Assim como um judeu também radical matou o presidente Isaac Rabin quando ele fez um acordo com os palestinos para eles viverem em paz ali naquela região. Quem conhece um pouco de história sabe de tudo isso que eu estou falando aqui. Israel devolveu algumas partes, passou a ser reconhecido e hoje é uma potência mundial. E tudo isso tem tudo a ver com o que o profeta Joel diz, porque ele fala que o Senhor iria reunir, olha aqui, verso 1 ainda, estou no verso 1 ainda, mas já vou terminar. Sim, naqueles dias,
E naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. O vale de Josafá, meus amados, era o lugar do julgamento, era o lugar das guerras, que lá no livro de Apocalipse vai ser chamado de Armagedon. E o profeta Joel, ele já está aqui falando não só sobre os problemas locais deles, mas sobre um grande conflito mundial, porque isto é algo que ainda vai acontecer. Um grande conflito mundial no final dos tempos. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo. Por que eu fiz todo esse histórico? Para vocês entenderem que Israel é o povo de Deus e nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus. Povo protegido por Deus, apesar da rebeldia, né? Apesar de ser um povo que virou as costas para o próprio Senhor. Pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lembra do que Deus disse para Abraão? Abraão, eu vou dar essa terra toda para você, para os seus descendentes. Você pode contar as estrelas do céu, pode contar os grãos de areia da terra, assim será a tua descendência. Aquela terra foi prometida a Abraão, aos seus descendentes. A diferença nossa para os judeus é que eles lutam por uma terra aqui ainda, não é? E nós lutamos por uma terra prometida, a terra que está por vir. O profeta Joel está chamando a nossa atenção para a gente entender que as profecias não foram dadas só para o passado, foi para um tempo no passado, um futuro próximo e um futuro longínquo, que é sobre a vinda de Cristo. E depois nós vamos falar mais a este respeito, porque o Senhor vai prometer, e o profeta Isaías vai confirmar isso. O Senhor prometeu que tiraria o povo que tinha sido espalhado pelos 4 cantos da terra, os levaria para sua própria terra, e este é um dos sinais de que nós nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo, quando Israel estivesse na sua terra. É por isso que a gente tem que ter urgência em pregar o Evangelho, amados. Eu disse no início, creio que disse, se não disse aqui, disse em outro lugar. A gente tem pouco tempo de vida. Vivi 80 anos, 90, tivemos um encontro de família, meu tio está com 83, eu falei assim, passou rápido, né, tio? Muito rápido, rapaz. Muito rápido. Então passa muito rápido. E a gente tem que cumprir a missão que a gente tem, que é salvar a gente. Salvar a gente, levar essa mensagem. Foi por essa razão que eu comecei dando o exemplo dos diáconos que saíram, os jovens que já o fizeram e vão fazer outras vezes, pessoas que eu tenho incentivado a ir de porta em porta, anunciar Jesus, porque as profecias da palavra do Senhor revelam isso. Se a gente é fiel a Deus, Ele nos abençoa. Se a gente não é fiel, vem a maldição. E não há coisa melhor que você possa fazer do que salvar alguém da perdição eterna. Perdição eterna significa que não há mais retrocesso. Enquanto nós temos tempo, amados, vamos levar essa palavra a quem não conhece Jesus. Recline a tua cabeça em oração. Ó Pai, complete essa palavra em cada coração aqui presente dos que vão assistir esse vídeo. Que a gente possa ouvir as palavras do profeta, ó Deus. O Senhor mandou do teu Espírito, o Senhor nos revestiu do teu Espírito. O Senhor fez promessa de bênção.
Mas o Senhor nos deu uma missão antes do retorno de Cristo. A gente precisa cumprir a missão de pregar o Evangelho, porque ainda há muita gente para ser salva, e nós somos os porta-voz da tua parte. Usa nossas vidas, desperte-nos, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos entregou. É a oração que nós te fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifica o nome do Senhor, amados. Amém.